Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, porque ele é inspirado numa consultoria que eu acabei de fazer com um rapaz que segue o canal aqui, me pediu para ajudar ele a montar um modelo de negócio dele pro Clube do Livro, um clube de leitura que ele quer fazer. Eu não vou compartilhar qual que é o nicho dele, nem nada disso, mas eu queria trazer alguns insights para você aqui de como é que eu faria um Clube do Livro, como é que eu venderia isso. Mesmo que você não esteja interessado em fazer um Clube do Livro, esse vídeo vai ser interessante, porque você vai ver como é que eu transformo um modelo de negócio que é meio ruim para um negócio que pode ser sustentável, lucrativo, ter escala e ser muito bom. Vamos lá. Primeiro, por que Clube do Livro geralmente é ruim? Então, para quem não sabe, o modelo de negócio é mais ou menos assim. Você paga uma assinatura, o líder do clube lá, ele vai passar um livro por mês ou um livro a cada 2 semanas para todo mundo ler junto. E aí tem encontros, né, quinzenais ou semanais ou mensais para discutir as ideias daquele clube do livro. É um modelo difícil, primeiro porque a maioria das pessoas não gosta de ler. Segundo, porque quem lê com frequência não precisa de um clube do livro. Terceiro, porque mesmo as pessoas que gostam de entrar nesse tipo de clube, ter essas interações, elas têm pouca propensão a pagar. Ninguém vai gastar R$200 por mês para participar de um clube do livro, né? Geralmente esses produtos estão na faixa dos 30, 50, 60 reais por mês no máximo, e as pessoas ficam pouco tempo. Por quê? Porque mesmo quem lê com frequência, né? O cara lê lá 3, 4 meses, e aí acontece alguma coisa na vida dele, ele para de ler, daí ele desanima e cancela a assinatura dele. Obviamente você pode vender anual, mas aí você vai ter talvez uma conversão menor. Esse é o problema do Clube do Livro. Como é que eu ajudei ele a fazer um Clube do Livro? E eu vou usar um exemplo aqui de... Vamos dizer que a gente quer fazer um Clube do Livro para livros de neurociência e psicologia. Só para ter um exemplo aqui, não é o caso dele, mas vamos dizer que a gente tem esse exemplo aqui para dar. Primeira coisa, você precisa de um público-alvo. O público-alvo não são pessoas que gostam de neurociência e psicologia, porque isso é generalista demais. Como é que eu acho legal você definir o público-alvo? Quem são essas pessoas, o que elas fazem, quem que elas seguem? Esse último aqui é o que mais vai te ajudar caso você queira fazer um clube do livro. Vamos começar por esse. Quem ela segue? Vamos supor que a gente fala, cara, eu vou tentar atingir o público que segue o Wesley Delanogari, que fala de neurociência. Faz todo sentido, né? Eles também podem seguir essas outras 3 contas, você vai fazer um mapeamento direitinho de mercado ali. O que elas fazem? Talvez elas sejam empresários, atletas e psicólogos que estão interessados em alta performance. Aqui você já tem uma boa noção do seu público-alvo. Para que a gente cria esse público-alvo? Por que a gente não pode só falar, vai ser um clube do livro sobre esse assunto aqui? Porque a gente precisa, na minha opinião, de uma promessa para um clube do livro funcionar legal. A maioria dos clubes do livro vai falar, leia 12 livros esse ano. Ou, leia mais livros esse ano do que você já leu na sua vida. E isso tem um problema, porque, se é pra eu ler livro, eu vou comprar o livro e vou ler, né? Só que eu não leio o livro. Eu compro e não leio. Então, logo, se eu pagar você, agora eu vou ler, não faz... Entendeu? Gera uma objeção muito grande na cabeça da pessoa. A pessoa vai falar, cara, eu já não leio, agora eu vou pagar 500 por ano para ler com você. Tem que criar uma promessa. Vamos lá. Talvez a promessa seja mais produtivo e tenha mais performance do que 95% das pessoas. Inventei agora, tá? Como? Lendo os melhores livros de alta performance e neurociência que todo mundo deveria ler, mas ninguém lê. Então, o livro vira um veículo para você atingir um certo objetivo. Aqui ficou meio genérico, né? Qual que é o propósito. Se você tiver um público mais específico, você pode fazer uma promessa, uma proposta. Não gosto nem da palavra promessa, vou usar a palavra proposta. Uma proposta mais objetiva, mais concreta, mais específica. Mas o importante é ter essa proposta, porque geralmente os clubes de leitura, né, os clubes dos livros, eles têm a promessa ou a proposta de que você vai ler mais livros. E, cara, você não precisa pagar uma assinatura para isso. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, você tem que ter um público e você tem que ter uma proposta, uma promessa, uma transformação. Igualzinho o pessoal que vende curso. Então, nisso aí você pode se inspirar em como as pessoas vendem cursos naquele nicho. Por quê? Porque um curso e um livro é quase a mesma coisa, né? E são informações, a diferença é que, aqui eu tô aprendendo com o curso do cara que eu tô lendo os melhores livros sobre um tema específico, beleza? Eu acredito que são 3 coisas, tá? Então, a primeira coisa, você vai ter o normal ali, que é ler o livro e fazer
fazer encontros de discussão. Isso aí todo clube do livro tem. Segundo ponto, e se eu não li essa semana o que eu deveria ter lido? Aí ferrou? Aí eu cancelo minha assinatura? Acontece isso com todo mundo, inclusive com pessoas que leem. E boa parte das pessoas não lê, porque a pessoa não quer ler livro, ela quer ter lido o livro, né? Ela quer falar para os outros que ela leu, né? Ela quer aprender as ideias que tem ali. Talvez ela até querer ler, mas se ela gostasse mesmo de ler, tem gente que gosta, mas muita gente que entra no clube do livro não gosta ou a vida descarrilha. O que eu falei para ele, tá? Na minha opinião, para fazer um bom clube do livro, você tem que ter um mecanismo que faça as pessoas que não leram naquela semana ou naquele mês ou mesmo naquele trimestre ou que nunca leram poderem aproveitar o conteúdo. Por exemplo, você participa da discussão, né, semanal, caso você tenha lido, mas caso você não tenha lido, você pode ir lá ouvir a discussão e depois vai ter um resumo das principais ideias discutidas ali, por exemplo, feito em vídeo, com mapa mental, alguma coisa assim, pelo líder do Clube do Livro. Assim, talvez eu não li, mas eu tiro meia hora ali para ver o vídeo do que eu deveria ter lido e talvez eu até leia depois, né? Então isso ajuda a pessoa a se sentir bem, a sentir que está aprendendo com aquele livro e a não cancelar a assinatura dela, né? E talvez com o tempo ela desenvolva o hábito de ler. Próximo ponto. Como é que eu faço o produto desse clube de livros ser melhor? E obviamente assim, ó, se você tem um clube do livro que é para pessoas que amam literatura, essa pessoa vai ler. Aí talvez você não precisa se preocupar com isso, mas não é a maioria dos casos. Você tem que ter esse mecanismo. E a terceira coisa que eu faria na oferta de um clube de um livro, criar uma comunidade. Pode ser por WhatsApp, pode ser por Discord, pode ser um fórum, alguma coisa, algum meio ali para as pessoas interagirem, fazerem networking, trocarem ideias. Eu acho que isso é muito legal porque geralmente as pessoas que querem entrar em clubes de livro, de leitura, elas querem conhecer outras pessoas que têm os mesmos interesses que ela. São pessoas que têm uma curiosidade intelectual, têm um fascínio intelectual por algum tema. Muitas vezes é um negócio social, né? Então se você for pensar, clubes de leitura antigamente, antes da era da internet, não era tão comum, acho, no Brasil, mas lá fora tinha muito. Eram encontros presenciais, eram, de certa forma, desculpas para você conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que você. Obviamente tinha a leitura, mas o foco não era tanto na leitura quanto em conhecer pessoas. E eu acho que é essencial você trazer isso para o mundo da internet e tem ferramentas muito boas para você fazer isso. O próprio WhatsApp talvez seja a melhor de todas. Beleza, então temos público, temos proposta, temos a oferta, né, o que eu ofereço, e aí tem um quarto ponto que é canal, como eu consigo trazer pessoas para o meu clube do livro. E aqui a gente tem 3 pontos, tá? Primeiro ponto que eu acho que faz sentido, na verdade 4 pontos, me surgiu mais um na cabeça. Então, primeiro lugar que eu acho que dá para você encontrar pessoas, fazer anúncios. Como que eu faço anúncios para um clube de um livro? Tem que ter uma proposta e um público muito específicos. E aí eu vou ter que ter todo um discurso para mostrar que, por exemplo, esse clube do livro é melhor do que você comprar vários cursos, que você vai estar lendo, né, as fontes originais e ideias que outras pessoas não conhecem. Então eu testaria anúncios. Para você testar anúncios, seu clube do livro não pode ser tão barato assim. Como eu precificaria? O valor de um livro por mês, por exemplo. Talvez é um pouquinho acima do normal, mas eu acho que é um bom valor para testar, principalmente se você fizer anúncios, porque aí você precisa de margem para poder pagar esses anúncios. Segundo canal que eu acho muito bom é o YouTube. Por quê? Porque você quer atrair pessoas que têm uma curiosidade intelectual, estão dispostas a ler, de preferência, mas se elas não forem ler, entender uma ideia, né, em vídeo, por exemplo, mais profunda. Você pode fazer Instagram, TikTok? Pode, tem gente que faz e funciona, mas tem que ter uma audiência muito maior. No YouTube, você consegue usar os próprios títulos, os próprios livros que você vai ler no Clube do Livro, ou livros similares, para fazer SEO, para ranquear. Porque, por exemplo, se eu pego um livro ali, vamos dizer, O Poder do Agora, é um livro que eu poderia ter no Clube do Livro, no meu Clube do Livro lá até de Psicologia e Neurociência, talvez, tem a ver com Mindfulness, né, um negócio assim. Tem muita gente que procura no YouTube O Poder do Agora. O YouTube sabe quem são as pessoas que estão interessadas em conteúdos como O Poder do Agora. Eu posso fazer um resumo desse livro no YouTube. Esse é um jeito de crescer um clube do livro, né? Uma audiência que poderia vir a comprar um clube do livro. Ou eu posso pegar uma ideia desse livro, por exemplo, na verdade eu não li o livro, então não sei, mas por exemplo, se você estiver ansioso, você pode parar e dar 10 respiradas. Então eu pego, tem uma técnica lá no livro, por exemplo. E
eu crio um vídeo que é tipo, eu era ansioso até eu ler esse livro, por exemplo. E aí eu ponho na thumb o livro, a pessoa já vai saber que é sobre o poder do agora, se ela tiver interesse no livro, ela vai assistir o vídeo, e aí nesse vídeo eu posso compartilhar um pouco da minha história e como que essa técnica desse livro fez eu parar de ficar ansioso. E aí no fim do vídeo eu falo, e se você gosta de ideias assim, se você quer aprender mais sobre psicologia, neurociências, eu tenho um clube do livro que fala sobre isso, e você pode entrar aqui no link abaixo e conhecer um pouco mais. E aí você manda para a página de vendas e a pessoa pode se inscrever ou não. Se você estiver rodando tráfego, você vai conseguir fazer remarketing para ela, porque o pixel lá do Facebook sabe que ela visitou a sua página de vendas. E cara, pensa assim, ó, psicologia e neurociência. Quantos livros tem? Deve ter uns, sei lá, 200 bons livros sobre isso, pelo menos. E aí, quantas ideias tem em cada livro? Vamos dizer, 10 ideias boas. Tem 2.000 ideias para você fazer vídeos. Em alguns títulos eu posso pôr o nome do livro, em outros eu posso pôr um problema que a pessoa tem, tipo ansiedade, em outros eu posso, enfim, eu posso brincar com isso, eu posso usar sempre os livros na thumb para atrair pessoas interessadas em livros sobre aquele tema para o meu canal. Cara, se você só fizer isso, vídeos de 10 minutos, por exemplo, simples, que nem eu tô falando com você aqui, você vai atrair muita gente. Demora, mas você vai atrair muita gente. Terceiro canal que eu acho que é bom. Faz a mesma coisa em redes sociais escritas. Twitter, LinkedIn, talvez até Facebook, se eu tiver um público mais velho. Eu não mexo direito, mas eu sei que vídeos estão indo bem lá, não sei se texto funciona ainda. Mas eu posso encontrar essas pessoas que gostam de redes sociais escritas. Porque, por exemplo, quem usa muito o Twitter tende a ler. Por mais que sejam leituras curtas, ela já tá lendo. É melhor do que o público do TikTok, por exemplo. Quem lê no LinkedIn, mesma coisa, né? Uma pessoa que lê na internet. Hoje em dia talvez seja raro, mas elas existem. E um quarto canal, que eu colocaria como secundário, porque você precisa de um desses três antes, é fazer uma newsletter. Então, por exemplo, eu tenho uma newsletter em que, sei lá, uma vez por semana eu faço um resumo de um livro. Ou que uma vez por semana eu falo sobre algo que eu aprendi sobre psicologia e neurociência em um livro, né? Eu crio uma proposta de uma newsletter e aí, seja que a pessoa vindo pelo anúncio, pelo LinkedIn, pelo Twitter ou pelo YouTube, eu posso mandar ela para essa newsletter e ela vai ter uma relação melhor comigo até, de repente, ela entrar no clube do livro. Então, assim, eu fiz esse vídeo porque é um modelo de negócio interessante, diferente, eu nunca vi ninguém falando sobre ele, muita gente gosta, é um modelo de negócio com pouca barreira de entrada, é um modelo de negócio que é fácil, qualquer um pode fazer, né? Desde que você leia e saiba se comunicar, você pode criar um clube do livro. É mais fácil para quem tá grande, tem uma grande audiência na internet? É, e por isso que eu acho que a maioria dos clubes do livro que você vê por aí são mais genéricos. Tipo, eu tenho 500 mil seguidores, eu faço um clube do livro para quem gosta das minhas ideias. E eu não preciso criar uma proposta, um público, uma transformação. Eu só vou lá e faço. Mas se eu sou pequeno e quero crescer, um clube do livro, eu acho que é muito legal, porque você não precisa ter nenhum conteúdo seu, original seu, né? Você pode ser só uma pessoa que faz uma curadoria de ideias. Eu trago os melhores livros, dou pra galera ler, e com o tempo eu vou criando resumos, vou criando videoaulas sobre as ideias que estão nesses livros. Para mim é uma das formas mais simples de você construir uma audiência hoje, e é muito honesto, né? Porque tem muita gente que vê as ideias no livro, traz pro YouTube, por exemplo, como se fossem suas, mas é mais honesto você falar, tipo, tô lendo esse livro, trouxe essa ideia aqui, se você quiser ler comigo os livros que eu leio, ou discutir comigo os livros que eu leio, venha pro meu clube de leitura. É muito mais honesto, eu acho que é legal, é autêntico. Eu acho que não acho que é um modelo de negócio para todo mundo, mas se você gosta muito de ler, você não sabe direito o que fazer, talvez seja para você. E se você não gostou desse modelo específico, mas você quer encontrar outro modelo de negócio, vai ver esse vídeo aqui sobre como ter uma ideia milionária de negócios. Eu ensino um framework, um método de 5 partes para você chegar na sua ideia milionária e começar a ganhar dinheiro com a internet do jeito que você quiser. Te vejo nesse vídeo.